Querido irmão, querida irmã, chegamos ao quinto domingo da Quaresma. Já estamos às vésperas da semana de Todas a Mais Santa, quando iremos celebrar a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus hoje é forte e nos toca profundamente. São dois grandes temas: a novidade da vida, que é uma possibilidade sempre aberta diante de Deus, termos uma vida nova, renovada, transformada, intensa, bela. E de outro lado, a misericórdia de Deus, que é exemplo do que aconteceu na parábola do Pai misericordioso da semana passada, hoje nos traz a força do amor de Jesus, que perdoa e oferece uma oportunidade de recomeçar a quem havia caído num grave pecado. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, já quase na conclusão da sua profecia, no capítulo 43. E nos fala da possibilidade de que o futuro seja muito melhor do que o passado, de que a novidade se opere na nossa vida. E esse é um tema muito central. Não é raro nós encontrarmos pessoas hoje em dia que estão na melancolia, na tristeza, estão sempre para baixo e ficam repetindo frases como: é assim mesmo, sempre foi assim. Isso não vai dar certo. A vida se repete mesmo nesses sofrimentos. A gente sofre mesmo. Um cristão não pode viver assim. Escute esta palavra de Deus, que é hoje para você, também para mim. Eu farei coisas novas. Não relembreis fatos passados. Não olheis para fatos antigos. Eu faço coisas novas e já estão surgindo. Acaso vocês não as reconhecem? Abrirei uma estrada no deserto. Farei correr rios na terra seca. Faço brotar água no deserto e rios para dar de beber a meu povo, um povo que eu criei e que cantará meus louvores. Há uma famosa canção brasileira que diz: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. De algum modo, é o que a palavra de hoje quer nos dizer. A nossa vida não precisa caminhar na mesmice. A nossa vida não precisa ficar repetindo ciclos, tantas vezes pesados, difíceis, dolorosos. Nós não precisamos acreditar que a vida não tem jeito. Uma das primeiras lições que eu aprendi do cristianismo é que o amor de Deus é o jeito que dá jeito no que não tem mais jeito. Portanto, hoje, a palavra de Deus nos convida a uma atitude de esperança, otimismo, alegria, uma atitude de confiança de que é possível viver dias melhores, é possível que o presente e o futuro nos deem uma oportunidade de escrever uma história mais bela do que aquela de até hoje. Para isso, Deus nos pede para esquecer o passado, deixar de lado, não nos apegar ao passado, mas olhar para frente. Com o coração em Deus, os olhos fixos na meta do paraíso que começa desde já, e os pés bem enraizados no momento presente e nos desígnios que Deus nos apresenta. No Evangelho, nós temos hoje a fortíssima cena conhecida como a pecadora caída. Acontece que Jesus vai, no meio da noite, se colocar em oração, depois vai ao templo, ali em Jerusalém, e acontece que, então, se juntam as pessoas para ouvir Jesus. Uma grande multidão se põe ao redor de Jesus. Mas Jesus é vítima de uma cilada, mais uma. Trazem uma mulher pega em flagrante adultério. Um pecado gravíssimo. Um crime também naquela sociedade, como foi na nossa, até umas décadas atrás. Colocam Jesus numa situação aparentemente incontornável. Dizem: olha, Jesus, Moisés mandava apedrejar as mulheres que eram pegas nessa situação. E você o que diz? Jesus não tinha para onde correr. Se validasse a lei de Moisés, contribuiria para a morte daquela mulher.
Se não validasse a lei de Moisés, seria acusado de ir contra a religião que professava. É claro que Jesus não cai nas ciladas pequenas que armam contra eles, foram tantas ao longo da sua vida. Aqui existe um aspecto interessante, uma sociedade profundamente machista. Jesus sempre combateu o machismo de uma forma muito clara. O adultério, evidentemente, foi cometido com uma outra pessoa, um homem, cadê? Não é trazido, não é acusado. Só a mulher sofreria as consequências daquele pecado que os dois praticaram. Jesus encontra uma saída que só um grande mestre poderia encontrar. Ele diz: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Nós sabemos o que aconteceu depois. Foram saindo, a começar dos mais velhos. Jesus fica sozinho com a mulher e a perdoa. Abre para ela uma nova estrada. Pode ir, de agora em diante, não volte a pecar. Eu quero que você repare a dinâmica de Jesus com essa mulher. É essencial que você compreenda esse tema, porque é a dinâmica de Deus em relação a você e a mim. Primeiro aspecto. Diante daqueles que querem machucar, ferir, matar, destruir a outra pessoa, Jesus convida a olhar para si mesmo. E diante do pecado do outro, examinar a própria consciência. Esse é um movimento essencial. Jesus quer que você e eu façamos esse movimento. Porque você e eu estamos sempre diante do desejo de julgar o outro, de condenar o outro. Tantas vezes até de achar que o outro não merece mais viver. Nós vivemos o tempo da guerra, da morte, da pena de morte, da cultura do cancelamento. O cancelamento não é a morte física do outro, mas é de algum modo o seu aniquilamento. Repito, diante do desejo de cancelar o outro, Jesus convida a olhar para si, a fazer um exame de consciência profundo, sincero e real da própria conduta. Jesus chama a uma reflexão humilde e autêntica de como está a nossa vida. O resultado será o mesmo dessas pessoas da cena evangélica de hoje. Perceberemos que nós também erramos. Perceberemos que nós também temos pecados, também cometemos desvios e transgressões, o que nos leva a nos enxergar na pecadora caída. Próximo aspecto. Só Deus pode julgar o outro, só Deus pode julgar a pessoa. É o que fica demonstrado nessa cena? Jesus fica sozinho com a mulher. Por que Jesus não deixa o local? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus podia arremessar aquela pedra, mas não o faz. Ao contrário, ele responde com toda a firmeza: eu não te condeno. Todos aqueles, tão hipócritas quanto a mulher, já a tinham condenado. O único que podia condená-la e seria justo que o fizesse, não o faz. Deus, diante do pecador que cai, mas tem ainda a oportunidade de se levantar, oferece não a condenação, mas a oportunidade de reescrever a própria história. E esse é justamente o terceiro ponto. Jesus devolve a vida àquela mulher que já estava condenada à morte. Mas não apenas a vida. Jesus devolve a sua dignidade. Jesus a levanta do chão onde estava, da poeira da terra, e oferece a ela um novo caminho. Todos nós, querido irmão, querida irmã, podemos recomeçar e devemos recomeçar sempre. Diante de cada queda, o que fazer? Não parar na queda.
Diante de cada queda, pede perdão, levanta e vai para frente. Deixa para trás o teu erro, deixa para trás o teu passado pecador e vai para frente. Jesus te quer andando para frente, sem se preocupar, por mais grave que seja o pecado que ficou para trás. Próximo ponto. Há um propósito. O propósito de não mais pecar. Ele é essencial, porque senão nós relativizaríamos o pecado. Ah, que bom, Jesus é ótimo, Jesus é misericordioso, Jesus perdoa qualquer coisa que eu fizer e me manda embora tranquilo. Não. Jesus dá um propósito. Não peques mais. E aqui, veja, se na semana passada nós escutamos Jesus contar uma parábola, portanto uma historinha cheia de significado, do Pai misericordioso, hoje nós encontramos Jesus que age como um Pai misericordioso. Agora não é mais uma parábola, é uma história real, e Jesus se apresenta como o Pai misericordioso da humanidade. A exemplo do Pai misericordioso da parábola, Jesus, com essa mulher, não pergunta nada. Por que você fez isso? Com quem você estava? Onde você estava com a cabeça? Não, não é o momento. Diante do pecador que cai, Jesus não faz perguntas, não aponta o dedo, não faz um sermão. Jesus simplesmente acolhe, ama e oferece uma vida nova. Sem nada questionar, sem nada julgar, sem nada sequer apontar enquanto falha. É só uma estrada nova, cheia de amor e acolhida que Jesus oferece. Finalmente, quero destacar também o último aspecto dessa cena. Não se trata, nem aqui nem na parábola do Pai Misericordioso, de uma relativização do peso do pecado. Lá na parábola anterior, fica muito claro, vida desordenada. Não havia justificativa para aquele mal cometido. Hoje, novamente, flagrante adultério. Não se muda a gravidade do pecado. Foi errado o que o filho pródigo fez. Foi errado o que a mulher de hoje fez. Deus não dá margem para discutir a natureza do pecado e a sua consequência. O que Deus dá é uma nova chance ao pecador. Você e eu estamos em vários pontos dessa cena evangélica. Muitas vezes somos esses homens machistas, hipócritas, arrogantes, prontos para condenar, especialmente as mulheres. Muitas vezes somos esses que vivem com a pedra na mão, pronta a arremessar o outro ao menor sinal de erro, inclusive erros muito mais brandos do que os nossos grandes erros. Mas muitas vezes somos também a pecadora caída, porque erramos, nos desviamos, cometemos tantas transgressões. A um e a outro, Jesus se apresenta com amor. Aos primeiros, convidando a reflexão sobre si mesmos. E aos que caem diante do pecado, oferecendo sempre a chance de recomeçar a escrever a sua história. Finalmente, o apóstolo Paulo hoje faz um dos seus discursos mais profundos na carta que escreve à comunidade cristã que ali estava em Filipos. E ele diz: irmãos, tudo é uma perda diante da graça de Deus. Diante de conhecer Jesus, todo o resto vale pouco. Considero tudo como lixo perto da vida que Jesus me oferece, né? Ganhar Cristo, ser encontrado por Cristo, faz todo o resto parecer lixo. A carreira, o patrimônio, a reputação, os bens, tudo isso é pouco demais. O que Paulo quer dizer é que uma vida sem Deus vale muito pouco, não preenche o coração, não dá sentido à existência, não amplifica os nossos sonhos, mas uma vida com Jesus, essa sim, vale mais do que todos os tesouros da terra. E Paulo terminará falando justamente sobre a novidade. Comecei dizendo,
tudo hoje é sobre novidade. Isaías convida a olhar a vida com olhos novos e viver uma vida nova. Jesus, com a pecadora caída, oferece uma vida nova, totalmente transformada. E Paulo também dirá: uma coisa eu faço, esqueço o que ficou para trás, me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, para o prêmio que é Deus lá no alto, a sua graça e a sua justiça. Que a palavra de hoje, querido irmão, querida irmã, nos impulsione a deixar de vez os pecados que nos prendem no passado e a construir, a partir deste domingo, de hoje, de agora, uma vida totalmente renovada, porque Cristo nos encontrou, Cristo nos abraçou, Cristo nos perdoou e Cristo hoje diz a mim e a você: vai para frente, vai em paz, vai sem pecar, mas principalmente vai na certeza de que Deus te ama imensamente. Bom domingo e boa semana.